Depois de mais de um mês andando de lado, o Bitcoin finalmente voltou a se movimentar, só que, ao contrário do que a gente esperava, ele voltou a cair mais uma vez. Será que o Bitcoin vai cair forte lá para os 12 mil dólares ou vai voltar a subir forte e atingir patamares aí que a gente está esperando nos 40, 50, 60 mil dólares? O meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje vou te mostrar como você faz para se posicionar de forma a não ficar esperando por uma previsão, né? Porque a gente não consegue prever o que vai acontecer. Isso é um ponto muito importante que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E, claro, mostrar como você faz para, independente do que o mercado fizer, você sempre estar na vantagem, você sempre ter, de fato, uma chance de ter resultado, caso você execute aquele tipo de operação diversas vezes ao longo de meses ou anos. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, você já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para assim você não perde nenhum dos vídeos aqui do canal, toma as melhores decisões com o seu Bitcoin. Então quer entender por que não dá para prever o que vai acontecer com o mercado e por que você não deve tentar prever e sim se posicionar a favor de uma estatística positiva? Bora para o vídeo de hoje. Pronto, pessoal, cá estamos então no gráfico do Bitcoin, já para mostrar para vocês aqui de cara o que está acontecendo, né? Passar por cima aqui do que está acontecendo. Basicamente, o Bitcoin ele via aí já lateralizado há praticamente um mês, né? Passou praticamente um mês, exatamente um mês na verdade, de lado. E toda a expectativa, quando a gente olha para o que aconteceu no passado com o Bitcoin, né, para determinados padrões, tudo indicava para uma possível alta, tá? Com exceção desse padrão, desse indicador aqui, esses dois indicadores que eu vou mostrar para vocês já falei para vocês deles aqui, eles ainda não indicaram alta, tá? Mas tudo indica que isso vai acontecer, vão indicar alta também. Então nós temos padrões semanais indicando alta, nós temos, nesse momento, um mês, que é o mês de julho, que é extremamente altista, foi extremamente altista ao longo da história, então, na média, a gente tende a esperar que o mês desse ano também seja de alta. Por enquanto, tudo está indicando aqui para que vai fechar embaixo, né? A não ser que reverta em um movimento forte, o preço avance lá para a resistência dos 33, mas por enquanto o preço voltou a cair e saiu aí da região dos 30 mil dólares, está agora nos 29, e a expectativa é que continue caindo para talvez buscar essa resistência nos 27. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, né? Às vezes eu faço uma análise, trago aqui para vocês, olha só pessoal, a expectativa é de que determinado movimento aconteça, por exemplo, um movimento de alta aconteça, mas isso não quer dizer que aquele movimento vai acontecer, né? E talvez o conceito mais importante que eu deva passar para vocês aqui exaustivamente, principalmente para quem está entrando nesse mundo agora e às vezes se deslumbra com a questão do trade, a questão de comprar e vender o Bitcoin ou qualquer outro ativo no curto prazo, essa pessoa se deslumbra e pensa, poxa, então é só eu conseguir prever o que vai acontecer ou então eu seguir as análises do Elliott que eu vou ganhar muito dinheiro. E não é assim que funciona. Primeiro, você precisa seguir as análises, mas se você for seguir as análises aqui, eu falo, ó pessoal, a expectativa é de que o Bitcoin suba. Para você conseguir ganhar algum dinheiro seguindo a análise de um analista, ou você conseguir, por conta própria, tomar suas decisões e ganhar dinheiro, você precisa repetir aquelas decisões, que claro, são um conjunto de decisões ao longo do tempo, você precisa repetir aquilo ao longo de meses, pelo menos, até que você consiga ter um número de decisões, de trades, de operações suficientemente grande para cair na esperança matemática positiva, ou seja, para cair em uma estatística favorável a você. E aí, muita gente pensa, né, que é só você prever o que vai acontecer com o ativo. Então, por exemplo, se eu sei que o Bitcoin vai subir, eu compro e ganho dinheiro. Mas não é assim que funcionam as coisas. Não é possível prever o que vai acontecer. E para mostrar isso para vocês, já eu volto aqui nesses indicadores, vamos aqui então para o código que eu fiz, um código simples em Python, baixei os dados do Bitcoin e calculei aqui, tá, a diferença, né, da máxima do Bitcoin para abertura. Então, qual foi o máximo que o Bitcoin subiu em cada dia desde lá de 2012, final de 2011 até o dia de hoje? Qual foi o máximo em cada dia? Então, quando a gente olha aqui, teve dias que subiu mais de 50%, e na maioria dos dias aí ficou aí na casa dos 10%. Eu diria que está aí a maioria dos dias na casa dos 10%. Um retorno interessante aí para o Bitcoin nos dias que ele subiu forte. Quando a gente olha isso aqui mais detalhado, os dias que ele caiu forte também tem esse movimento, né? Pode ir até 50% de queda em um único dia e depois voltar. Isso naquela oscilação, abertura,
para a mínima ou abertura para a máxima. Quando a gente olha isso aqui no detalhe, isso aqui quer dizer o quê? Vamos pegar aqui o candle atual, por exemplo, né? O candle atual do Bitcoin, por exemplo. Vejam que o candle atual ele não fechou ainda, então ele pode muito bem cair aqui mais 50%, depois ele voltar tudo e deixar essa sombra, né? Esse paviozinho aqui, que representa aquela queda que aconteceu, mas aquela queda ela voltou ao longo do dia. Então, é justamente esse movimento que eu estou analisando aqui. Estou olhando e o quanto o Bitcoin caiu da abertura para o pavio e o quanto o Bitcoin subiu, né, da abertura para o pavio superior, ok? Então, é isso que a gente pegou aqui. Temos aqui os pavios superiores e os pavios inferiores, né? A gente chama também de sombra, tá? Quando a gente olha para isso aqui e você vai olhar mais a fundo, olha só que interessante. A gente tem ali 78% dos dias em que a gente teve um pavio de alta maior do que 0,5%. 78% dos dias. Só de saber isso aqui, né, e claro, para baixo aqui, 81%. Então, 81% dos dias a gente teve um pavio de baixa maior do que 0,5%. Só de saber isso aqui, você já pensa, poxa, 80% das vezes, se eu for aqui no Bitcoin, quando começar um novo candle, eu vender o Bitcoin e eu colocar um alvo de 0,5%, eu vou acertar 81% das vezes, né? Por quê? Porque isso é o que aconteceu na história, a maioria das vezes, e provavelmente vai acontecer ao longo de toda a história do Bitcoin, a maioria das vezes. Por quê? Porque nós temos aqui um conjunto de dados grande desde 2011, e foi basicamente isso que aconteceu desde 2011. Se você for olhar ano a ano essa estatística, você vai ver que ela é muito semelhante em cada ano. Então, você consegue já saber aqui, beleza, eu não posso prever o futuro, mas eu sei que a estatística desse movimento é X, é 81% de chance do mercado fazer um movimento de 0,5% pelo menos de baixo e 78% de chance dele fazer um movimento de alta de pelo menos 0,5%. Então, se você sabe disso aqui, você pensa, poxa, então é só comprar, só vender e colocar um alvo de 0,5%. E aí que entra aquela história da esperança matemática, né? Se você fizer isso aqui, se você fizer essa ideia de, poxa, só de acertar muito, ou tentar prever, ou ter uma estratégia que tem uma estatística de acerto alta, eu vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Para ganhar dinheiro, você precisa ter uma relação equilibrada ali entre a taxa de acerto, ou seja, quantas vezes você acerta, você tem um lucro, quantas vezes você tem um prejuízo, e quanto você ganha quando tem um lucro, quanto você perde quando tem um prejuízo, tá? Essa relação entre todas essas quatro informações vai gerar ali o retorno esperado, né? O valor esperado, ou a esperança matemática de cada trade, né? O quanto é esperado que você ganhe, que você lucre em cada operação na média, ok? Depois de você realizar centenas, talvez milhares de operações, ok? Quando você faz, então, essa análise, a gente faz o seguinte, se a gente entrasse no Bitcoin, comprasse o Bitcoin exatamente aqui, né? Toda vez que tivesse uma abertura, vamos apagar tudo isso aqui, toda vez que tivesse uma abertura de candle, por exemplo, aqui, comprei o Bitcoin, né? Ou até mesmo vendi o Bitcoin aqui na abertura. O preço caiu, eu teria ganho aí, né? Teria pego 1000% de lucro, em teoria, porque ainda tem as taxas, né? Outra coisa que a gente tem que considerar também quando está fazendo trade, tá? Ainda tem as taxas e a gente teria que descontar as taxas, mas vamos desconsiderar isso. Vamos pensar que você lucraria 1000% aqui no dia de hoje. Quando a gente analisa o que aconteceu no passado, se tivesse feito isso várias vezes em todos os dias, a gente teria aqui perdido dinheiro. Por quê? Porque naqueles dias em que o mercado não subiu pelo menos 1000%, ele caiu ali na média 2,37%. Então, quando você faz a esperança matemática disso aqui, quer dizer que na média você tem uma expectativa de perder 0,12% por operação. Por mais que você ganhe a maioria das vezes, então por mais que de 100 operações você ganhe em 80 operações, você ainda sai num prejuízo médio de 0,12% por operação. Por quê? Porque aquela estratégia possui um retorno esperado negativo. Por quê? Porque a taxa de acerto apenas, o quanto você acerta, não é suficiente para fazer você ter alguma chance de ganhar dinheiro nas operações de curto prazo. Ok? Grava isso aqui na cabeça e a partir disso aqui eu vou mostrar para vocês como funcionaria uma situação onde a gente teria lucro. Ok? Dito isso, olha só o retorno acumulado. Quando a gente bota isso aqui, o retorno acumulado dessa estratégia,
comprar o Bitcoin, botar um alvo de 1000%, você acertaria 80% das vezes, você ganharia em 80% das vezes, mas você perderia muito dinheiro ao longo do tempo, né? Com pequenos momentos aqui que você ganharia dinheiro, onde a curva sobe um pouquinho, né? Se a gente fosse comprar e colocasse um alvo de 1%, também perderia dinheiro. Um alvo de 2%, também aqui já começaria a ficar no positivo. Mas aqui você ficaria no positivo não por conta desse alvo que você está colocando, mas por conta dos dias em que o mercado não atingiu esses 2%, mas acabou fechando no positivo por conta do ponto de fechamento, tá? Então, para você entender que o lucro não está vindo daquela assertividade que você tinha, né? Simplesmente está vindo dos dias em que o mercado não atingiu o seu alvo, a sua estratégia não encaixou, mas você saiu no positivo mesmo assim, ok? Então, se a gente colocasse aqui 10%, por exemplo, ficaria no positivo, mas teria o mesmo lucro do Bitcoin. Então, não vale a pena fazer trade. E aqui eu não estou considerando taxas. Se eu descontar as taxas, olha só o que acontece. Lembra daquela primeira estratégia aqui, que a gente está perdendo bastante? Se eu descontar uma taxa aqui de 0,4%, tá? Em cada lucro que eu tiver, uma taxa de 0,4%, olha só o que acontece. Olha o prejuízo absurdo. Quando a gente bota aqui de 1%, olha o prejuízo absurdo. 2%, olha o prejuízo. 3%, olha o prejuízo. Ou seja, eu estou buscando um alvo de 3%. Ou seja, no alvo de 3%, eu tenho uma chance ali por volta de 50% de acertar. Quando eu boto 1%, eu tenho a chance de 66% de acertar. Mesmo assim, eu perco muito dinheiro. Por quê? Porque você acertar muito, você ter uma possibilidade de prever, entre aspas, saber qual é a chance de você sair no lucro, não é importante. Isso não é importante. Botem na cabeça de vocês. Da mesma forma, eu chegar aqui para vocês e fazer uma análise e dizer o seguinte: olha só, pessoal, a expectativa agora é de alta, porque essa estratégia específica está indicando alta. Não quer dizer que se você entrar ali, comprar naquele momento, você vai ganhar dinheiro. Quer dizer que se você fizer aquilo centenas de vezes, você vai ganhar dinheiro. Entendeu a situação, a diferença da coisa? Beleza, entendido isso. Vamos então aqui agora para essa outra análise aqui, ok? Aqui, pessoal, eu tenho um código, né? Inclusive esse código que eu fiz no Python, mas é o código desses dois indicadores aqui que são públicos para vocês agora. Eu já divulguei aqui no canal, e às vezes, claro, às vezes a galera não pensa que algo, pô, isso aí não tem lógica, né? Melhor ficar com a minha análise gráfica aqui, mas olha só, eu mostrei para vocês que se você fica tentando prever o futuro, você não consegue ganhar, porque não importa se você é capaz de saber qual a chance do mercado subir, a chance do mercado cair, isso não é relevante, tá? Não importa também se você fica ali operando de forma subjetiva, sem ter uma estatística, sem ter uma lógica por trás, simplesmente porque você acha as coisas. Não pode ser assim. Esses indicadores aqui, que é o Z-Score, você pode pesquisar aí por Z-Score, tá? Ou Z-Score Vol. Deixa eu ver se dá para achar aqui por Z-Score Vol. Z-Score Vol. Não aparece. Bota aí Z-Score que ele vai aparecer. Foi eu que publiquei esse indicador, tá? Quando você coloca ele, vai aparecer aqui Z-Score Vol. E o outro é o Vol Histórica. Eu vou até mudar os nomes aqui para vocês. Vol Histórica, que vai ser esse indicador, esse Vol Histórica aqui, esse indicador aqui, HVWS3. Eu vou até mudar o nome dos dois para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Mas o que eu descobri que quando a volatilidade do Bitcoin está baixa, olha só a lógica, quando a volatilidade do Bitcoin está baixa, abaixo de 20, e o meu indicador Z-Score Vol, que mostra a relação, ele mostra o produto entre o Z-Score, ou seja, a distância do preço para a média e a volatilidade. Quando esse indicador Z-Score Vol está na alta e a volatilidade está baixa, é hora de comprar. Quando o indicador está na baixa e a volatilidade está alta, também é hora de comprar. Como é que eu sei disso, tá? Como é que eu sei disso? Eu vou e faço um teste, né? Faço um teste, analiso isso aqui, ó. Esse aqui é o indicador da volatilidade histórica. Esse aqui é o indicador Z-Score, tá? E aqui a gente tem o indicador Z-Score Vol, ok? Em relação ao nosso alvo. Pegando isso aqui e analisando o que aconteceu se eu tivesse comprado seguindo essas regras que eu comentei, eu teria ganhado ali de 2012 até 2017 700% de lucro líquido, ok? Lucro líquido aqui operando o Bitcoin.
Se eu tivesse feito a mesma coisa de 2017 até 2023, não bem aí por volta de 700% de lucro. E eu tenho mais certeza ainda de que isso aqui é uma grande chance de você ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando você vai analisar a esperança matemática, ou seja, a gente acerta 63%, então a expectativa é de que 63% das vezes a gente saia no lucro. Mas o mais importante é isso aqui, esperança matemática, a relação entre lucro, ganho e perda. Quando você faz o cálculo, você vê que você ganha muito quando você acerta, você perde pouco quando erra e acerta muito. Então acaba tendo ali uma esperança de ganhar 4% por operação. É muita coisa isso aqui. Tá? Vale muito a pena operar uma estratégia desse tipo. Com um total de 171 operações, quando a gente olha no detalhe, por volta de 3 operações por mês, a gente tem ali mais ou menos 30, 40 operações por ano, então são poucas operações, mas quando tem uma operação, é uma assertividade relevante. Quando a gente olha mais no detalhe, olha só, se a gente usar o Z-Score de 5 dias, teria tido lucro, e lucro relevante. Z-Score de 10 dias também teria, Z-Score de 15, de 20, de 30, de 45, de 50, de 60, de 90 e de 100 dias. Então, mesmo que eu use um Z-Score diferente, então esse indicador aqui você pode modificar, por exemplo, o parâmetro, né, que é o parâmetro length do Z-Score, e também eu posso mudar aqui a volatilidade, né, o número de dias que eu quero que a volatilidade seja analisada. Mesmo a gente olhando para vários períodos de dias, então olhei para os últimos 10 dias, olhei para os últimos 15 dias, olhei para os últimos 30 dias, teria tido lucro seguindo essa lógica. Então eu sei que o indicador robusto consegue ter lucro seguindo a mesma regra, independente do número de dias analisados, por mais que, claro, tenha dias, tenha períodos ali que você ganha mais dinheiro do que outros. Então, se eu operar aqui usando o Z-Score de 5 dias, o lucro tende a ser maior do que com o Z-Score de 100 dias, por exemplo, aqui, de 100 dias, né, que foi 700%. Ok? Beleza. Dito isso aqui, você já entendeu que não adianta, né, a minha taxa de acerto aqui é de 63%, mas nada adiantava se quando eu ganhasse 1 e quando eu perdesse 10. Que nada adianta, não é verdade? Além disso, a gente viu aqui que, independente se a gente botar um parâmetro alto ou um parâmetro baixo para o nosso indicador, a gente tem lucro. Isso aqui é o mais indicativo de que a estratégia é robusta e dá para ganhar dinheiro com ela, se você fizer o uso dela centenas de vezes. Não só uma vez, não só 10 vezes, centenas de vezes. Você vai ganhar dinheiro inevitavelmente, porque a esperança matemática é positiva. Óbvio, mesmo com toda essa análise aqui, existe uma chance, por mais que remota, de você perder. Por isso que aí tem a questão do gerenciamento de risco, de você alocar um capital que de fato você pode pôr para o risco e não sair alocando aí um dinheiro que você não pode arriscar. Além disso, tá, eu peguei aqui e testei com diversos parâmetros, não só para o Z-Score, mas também para a volatilidade. E olha só o que eu descobri aqui. Olha que interessante. Isso aqui é a distribuição da esperança matemática, ou seja, dos retornos esperados, de cada uma das estratégias com parâmetros diferentes. Tem situações aqui em que acertou 90%, tem situação que acertou 60%. Aqui, quando a gente olha para a distribuição da esperança matemática, praticamente todos, com exceção de pouquíssimos aqui, estão com a esperança matemática positiva. Então, caras, observem que nós temos, então, uma estratégia simples, em que você só precisa ter esses dois indicadores e observar quando o indicador de baixo, ou volatilidade histórica, né, esse HV WS3 estiver abaixo de 20 e o indicador de cima estiver acima de 0. Compra. Quando o indicador de baixo estiver acima de 100 e o de cima estiver abaixo de 0, também compra. Não tem indicativo de venda. Tá? Aqui que é a ideia, esse indicador que só compra, só indica os melhores momentos para uma compra. Ele também funciona no gráfico semanal. Então, se a gente colocar aqui no gráfico semanal, e você vai observar, por exemplo, quando a gente for pegar aqui ele no passado, olhando lá para 2020, lembra lá do Covid, quando a gente teve Covid? Quando a gente teve aqui, exatamente aqui na semana do dia 25 de março, o indicador estava abaixo de 20 e nós tínhamos indicador de cima acima de 0, indicando compra. Foi justamente quando começou, na semana seguinte, a recuperação forte pós-Covid. Tá? Então, vejam esses indicadores. Parem de ficar olhando, já mostrei para vocês aqui, para vocês pararem de ficar olhando análise gráfica padrão e passarem a olhar para coisas mais objetivas, como o suporte e resistência por volatilidade, que eu mostrei para vocês aqui
em vídeos anteriores, né? Suporte lá nos 36, nos 24. Olhar para indicadores que nos dão, de fato, uma esperança matemática positiva, caso a gente siga eles, né? Como eu mostrei para vocês aqui, foi todo esperado, a maioria está aqui acima de zero, entre 0,5% e 4%. Tem alguns aqui acima de 9%. Eu diria até que é melhor dos casos a gente pegar aqui uma estratégia do Z-Score com períodos aqui próximos aqui dos 4 aos 1%, tá? Para você conseguir ter esperança matemática positiva, mas não ter uma estratégia muito overfitada que corre o risco de perder dinheiro. Então, fica aí a dica para vocês, né? Queria passar aqui esses conceitos para que vocês parem de ficar feito loucos, tentando fazer trade no Bitcoin sem ter uma estratégia, sem ter algo com esperança matemática positiva, porque senão vocês só vão perder dinheiro, pessoal. Eu não quero que vocês façam isso, quero que vocês tenham chance de fato de ganhar algum dinheiro no mercado. Então, tá aqui a dica, veja esses indicadores, olha lá para o OMVol, né? O site OMVol que tem o OMSND para vocês verem o suporte e resistência do Bitcoin. Só com essas duas coisas vocês vão estar à frente de muita gente, vão parar de fazer loucuras aí. E também parar de acreditar em narrativas como, por exemplo, o Bitcoin vai voltar para os 12 mil dólares. E que a galera fala, né, como se fosse de fato voltar, né, fala como se soubesse o que vai acontecer. E a gente sabe que ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é justamente se posicionar centenas de vezes em uma mesma estratégia, de forma que aquela estratégia tenha esperança matemática positiva e a gente consiga ganhar dinheiro. Agora eu quero saber de você. Essa linguagem aqui, essa aula que eu dei, é algo complexo para você? Difícil de entender? Tem dificuldade? Deixa aqui embaixo no comentário. Deixa o like nesse vídeo se você gostou e quer mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Vejo você na próxima. See you next time.